Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar a falar sobre derivadas. Então, nós já falamos sobre limites de funções de duas variáveis e agora nós vamos falar sobre derivadas. Então, hoje o assunto é importantíssimo e a partir das próximas semanas a gente ainda vai ver derivada. Então, derivada vai ser um pouquinho demorado. Não pela derivada em si, porque é bem rápido, mas pelas aplicações dela. Então, ela é muito rica em aplicações. Então, a gente vai passar aí algumas semanas falando de derivada para poder entrar no assunto de integral. Mas, para começar, eu queria, na verdade, já mostrar aqui no GeoGebra para vocês uma função, para a gente já começar a entender um pouquinho sobre derivadas. Então, aqui no GeoGebra, eu coloquei o gráfico de uma função que vocês já conhecem, é uma função muito famosa, que é essa função aqui, ó, x² mais y². Essa função, gente, você já sabe até fazer o gráfico dela, então você não teria dificuldade com isso. Então, se eu pedisse para você, esboce o gráfico de f de x y, você, tá, já sei. Aí você ia fazer o domínio dela, ia fazer a imagem, ia fazer a interseção com os planos, ia fazer curvas de nível, no final o gráfico dela seria isso daqui, que é o que nós chamamos de paraboloide. Muito bem. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que em um dos passos de esboçar o gráfico é justamente a interseção com os planos. Então, por exemplo, quando você ia esboçar esse gráfico aí, você fazia em uma das partes o esboço dele no plano YZ. Vocês lembram disso? Então, você fazia a interseção do gráfico no plano YZ. O que significa isso na prática? O que é trabalhar no plano YZ? Vocês lembram? Na prática, o que significa trabalhar no plano YZ? O que você fazia lá na hora de esboçar o gráfico? O que era? Quase. Ó, o colega de vocês falou bem. Gostei do chute. Ele falou no chão. No chão é z igual a zero, que é o plano XY. Aí, no caso do plano YZ. Isso, muito bem, na parede. E nessa parede é justamente quando x é igual a zero, no caso do plano YZ. Tá? Então, olha só. Quando você ia esboçar o gráfico, aí você ia fazer a interseção do gráfico no plano YZ, isso significava que o seu x era zero. Tá bom? Na prática, olha o que acontece. É como se você tivesse esse gráfico aí e eu fatiasse o gráfico. Eu cortasse o gráfico justamente nesse plano aqui, ó, que é o plano x igual a zero. Então, é como se você tivesse lá o gráfico bonitinho e aí você pegava e cortava o gráfico no plano x igual a zero, que é, no caso, o plano YZ. Só que quando você corta o gráfico, quando você pega esse paraboloide e faz esse corte com o plano, isso vai te dar um desenho, sim ou não? Se você pega e faz um corte no gráfico e você faz a interseção, isso vai te dar um desenho. Vocês conseguem me dizer que desenho é esse? Quando eu faço esse corte aqui, ó, desse paraboloide com esse plano, vocês conseguem me dizer que tipo de desenho é esse que aparece? Muito bem, é uma parábola, né? Então, vou fazer, ó, tem até aqui. Ó, quando você faz esse corte no plano, em cima do paraboloide, você obtém uma parábola. Então, se eu pedisse para você, faça o gráfico no plano YZ, o que você ia fazer? Você ia desenhar uma parábola. Você ia desenhar isso aqui. Né? Gente, aí no caso dessa parábola, essa parábola não é um gráfico de uma função que você calculava lá no cálculo 1, que você fazia no cálculo 1? Era, né? Aí se eu te desse um gráfico desse daí, uma parábola, você ia saber calcular a derivada de uma parábola? O que você acha? Essa parábola aí seria a parábola y². Você sabe derivar y²? Sabe, né? Qual é a derivada? 2y. Eu só sei com x², não tem problema. Derivada de x², qual é? 2x. Tá? Então, ó, toda vez que eu te dou uma função que depende de uma única variável, que tem um gráfico como esse aqui que vocês estão vendo, e eu peço para você calcular a derivada, você sabe calcular a derivada.
Você tem todas as regras de derivação você na sua mente. Você lembra do professor Emerson lá ensinando todas as regras de derivação, você pega e já lembrou tudo e deriva tranquilamente. Pois é, aqui em cálculo 2, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que você já fazia no cálculo 1. Aqui em cálculo 2, nós vamos derivar nossas funções como se elas fossem funções do cálculo 1. Só que para isso fazer sentido, para eu conseguir fazer isso, é necessário que uma das minhas variáveis esteja fixa. Aí voltando aqui para o meu gráfico, ó. Nesse caso aqui, o que eu fiz foi fixar o meu x. Eu fixei o meu x em x igual a 0. Mas eu poderia fixar o x em outro valor. Por exemplo, eu poderia fixar o x em x igual a 1. Ó, qual seria a diferença? É que esse plano aqui não seria exatamente o plano YZ, mas seria um plano paralelo. Ó, cortei aqui o meu gráfico no plano x igual a 1. Poderia cortar meu gráfico no plano x igual a 2. Ficaria mais para cá. Poderia cortar esse gráfico no plano x igual a menos 2. Ficaria aqui, ó. Poderia cortar esse gráfico no plano x igual a menos 1. Está aqui. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que eu posso fixar o x em qualquer valor que eu quiser. Posso fixar x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, menos 1, menos 2. Mas cada vez, olha, coloque isso na sua mente. Cada vez que você fixa um valor para x, você está pegando o gráfico da sua função e fatiando ele com um plano. É isso que você está fazendo. Aí no plano x igual a 0, ou no x igual a 1, ou no x igual a 2, tanto faz. Ah, professor, eu só posso fazer isso com x? Não. Você pode fatiar também na direção do eixo y. Então, por exemplo, bora voltar para cá. Nesse caso aqui, ó, eu estou fatiando em x. Mas eu poderia, se eu quisesse, fatiar em y. É só colocar aqui, ó, y igual, sei lá, me diz um valor aí. Vou colocar meio aqui, ó, pronto. Ó, deixa eu sumir com x, que eu não estou mais fatiando em x, não estou mais cortando em x. Pronto. Deixar aqui também. Pronto, ó. Agora eu estou cortando em y. Então, aqui meu y que está fixo. Meu y aqui está fixo em meio. Meu y, eu poderia colocar ele em 0 também, ó. Mas note que toda vez que eu fixar ou x ou y, eu vou estar cortando o meu gráfico. E toda vez que eu cortar o meu gráfico, a interseção vai ser uma figura de cálculo 1. Basicamente isso. E se há uma figura do cálculo 1, eu sei derivar. Agora sim, falando em termos de função, agora a gente vai aqui para o quadro, que eu quero dizer o que a gente está fazendo. Então, olha só, eu já comecei a falar de derivadas. Só que aqui em cálculo 2, nós vamos chamar as derivadas de derivadas parciais. Tá, então olha qual é o raciocínio. Eu te dei essa função aí, ó, f de xy, que é a função x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí o que foi que eu fiz? Eu fixei o meu x. Ou seja, eu dei um valor numérico para x. Eu falei, x é igual a 0. X igual a 1, não sei. Aí, ó, eu fixei o meu x, fixando x. Aí eu fixei, bora fixar ele em 0, por exemplo. Ora, se eu fixo o meu x em 0, a minha função... Olha, bora fixar o y. Bora começar fixando o y. Se eu fixo o meu y em 0, como é que vai ficar essa minha função? Ela vai ficar f de x, 0. Tá? O meu y é 0 agora. O meu x eu não fixei ele para valor nenhum, só o y para 0. Então, a minha função vai se resumir nessa função x ao quadrado, porque o meu y zerou. Mas essa função aqui, vocês concordam comigo que ela é uma função que só depende de x? Sim, né? Ó, da feita que eu fixei meu y para 0, isso aqui virou uma função que só depende de x. Então, eu vou chamar essa função aqui de g de x. E no caso da g de x, eu saberia derivar essa função aqui? Saberia. Qual é a derivada dela? 2x. Então, ó, da feita que eu faço isso, eu consigo derivar o meu x, o meu g de x, e a derivada é 2x.
Aí você vai dizer, professor, mas só funcionou porque o y é 0. Se o y fosse outro valor, ia funcionar? Ia. Ó, vamos fixar agora y para outro valor. Fixando y. Me digam aí um valor qualquer. Qualquer valor, vai, que não seja 0, né? Que a gente já usou 0. 1, pronto. Vamos fixar y igual a 1. Nessa função aqui. Então vai ficar f de x e o y está fixo no 1. Então como é que vai ficar essa função? Vai ficar x² mais 1 ao quadrado, que é 1. Essa função aqui, depois que eu fixei o meu y, ela não virou uma função que só depende de x de novo? Sim. Então, vou chamar isso aqui de uma nova função g. Vou dizer que é g2. Esse daqui é g1. Só para não... Pronto. Então, e eu sei derivar g2. A derivada, nesse caso, também é 2x. Tá? Então, ou seja, resumindo, toda vez que você fixar uma das variáveis, seja x ou seja y, a sua função que depende de duas variáveis vai depender agora só de uma. E se ela depender só de uma, você sabe derivar. É isso, gente. Diga. Boa pergunta, gostei. Qual é o seu nome? Olha, o Arthur fez uma boa pergunta. Ó, é isso mesmo, Arthur. Então, essa é a pergunta dele. Ele falou, professor, então nesse caso aqui é como se o meu z fosse virar o eixo y e o meu y fosse virar o eixo x, digamos. E de fato é isso mesmo. Porque, ó, quando você está aqui, nós temos aqui os três eixos. Eixo x, eixo y e eixo z. Aí você tem um parabolóide lá, né? Você tinha um parabolóide, mas eu fiz um corte para x igual a 0. Da feita que eu faço esse corte, eu fico com essa função aqui, que é essa parábola. Aí só que essa parábola, ao invés de eu escrever assim, y igual a x², eu não vou escrever assim. Porque agora quem é meu eixo das abscissas? Que no caso, quem é o meu eixo aqui horizontal? É o y. Quem é meu eixo vertical? É o z. Então agora eu não vou escrever assim, eu vou escrever assim, essa função é z igual a y². Entendeu? Então é isso mesmo. É isso mesmo que tu pensaste, Arthur. Então agora que a gente está fixando uma função, aí então vai ficar z igual, dependendo de só outra variável. Tá? É isso mesmo. Tanto que aqui, ó, eu poderia chamar isso aqui de z. Então aqui ficaria z igual a x². Aqui ficaria z igual a x² mais 1. Tá? Ao invés de y, porque y eu já estou usando para cá, para a segunda variável. Tá bom? Tá, vou apagar aqui. Diga, mais uma pergunta. Perfeito, olha, tá, outra pergunta boa aqui. E se, porque aqui a gente está somando, né? Se estivesse multiplicando, ó, nesse caso, se a minha função fosse isso daqui, f de x, y é igual a x² vezes y². Como é que seria? A ideia seria a mesma. Você pode fixar o y para o valor que você quiser. Se você fixar para y igual a 0, né, se você fizer y igual a 0, nesse caso aqui, aí claro que o f de x0 vai ficar 0, vai ficar a função nula, porque o seu y é 0, mas não tem problema. A derivada disso aqui seria o próprio 0. Né? Mas também o y poderia fixar de outra forma, né? Pode fixar o y como sendo 1. E se eu fixar y igual a 1, essa minha função aqui, f de x1, seria igual a x². Poderia fixar o y como sendo menos 2. Se fosse menos 2, aí a minha função f de x menos 2 seria menos 2 ao quadrado, ficaria 4x². E aí aqui eu ia conseguir derivar, aqui eu ia conseguir derivar. Tá? Então, da mesma forma, sempre que eu fixar o valor para y, vai me dar uma função que só depende de x. A priori eu consigo derivar. Tá? Ok. Então, sabendo disso, eu vou definir a nossa derivada em cálculo 2 a partir daqui. Então, em cálculo 2, toda vez que você for derivar uma função, pelo menos aqui inicialmente falando, nós estamos considerando que a outra variável ela é fixa.
Ela é um valor numérico. E aí você só está você só está derivando em uma única variável. É isso que você vai fazer. Então, falando em termos de definição, que nem vocês aprenderam lá no cálculo 1. Olha só, se você tem uma função f de xy e você vamos fixar o y, fixando y como sendo y0. Ó, isso aqui é y0 porque ele é fixo, tá? Se você fixar ele como sendo y0, então sua função vai ser f de x y0. Isso aqui é a mesma coisa que uma função que só depende de x, porque o seu y está fixo. Aí, para uma função que só depende de x, eu sei calcular a derivada. Eu sei calcular até pela definição, que eu aprendi isso em cálculo 1. Pela definição, a derivada de g num ponto x0 seria o limite quando h tende a zero de g de x0 mais h menos g de x0 dividido sobre h. Isso aqui é novidade para vocês? Não, né? Isso aqui é o cálculo de uma derivada pela definição. Então, calcular a derivada é calcular limite. Você está calculando o limite para um quociente de Newton. Então, ó, dever de casa. Ah, pessoal, não lembro dessa definição. Volte para a sua aula de cálculo 1, escreva lá, projeto Newton, cálculo 1, escreva lá, derivadas, as primeiras aulas. Aí você vai lembrar que a derivada nada mais é do que esse limite aqui. Então, até agora, nada de novo. Aí, talvez a novidade venha agora. Porque, assim, essa minha função g, eu defini ela a partir da minha função f. Então, no lugar da g, eu vou colocar f. Nesses dois casos aqui. Aí, como é que vai ficar meu limite? Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser o limite. Aí, ao invés de eu colocar g, eu vou colocar f. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim, f de x0 mais h, tá? E o y é sempre fixo no y0. Então, y0 menos, aqui no lugar do g de x0 vai ficar f de x0 y0 dividido por h, quando h tende a zero. Aí perceba que nesse caso aqui, gente, por mais que a minha função f ela tenha duas coordenadas, ela tenha duas variáveis, mas esse teu h aqui, que é justamente o teu acréscimo, a tua variação, ele só aparece na primeira coordenada. Na segunda, ele não aparece. O que significa que a tua segunda coordenada está paradinha. Está lá, imóvel. E é o x que está variando aqui. Ó. Ou seja, essa variação aqui é ao longo da direção do eixo x. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha função. Ela tem eixo x para cá, eixo y para cá. Se eu estou aplicando esse limite aqui, é como se eu estivesse vendo qual é a taxa de variação apenas nessa direção, na direção do eixo x. Enquanto que a minha direção em y está parada aqui. Eu estou parado em y, estou caminhando só na direção de x. E estou vendo quanto é essa minha taxa de variação. Então, isso daqui para a gente é o que nós vamos chamar de derivada. Tá? Então, isso daqui vai ser a nossa derivada no cálculo 2. Agora, perceba, como nesse caso aqui, o meu y ele está constante e eu só estou derivando em relação a x, então eu vou chamar isso daqui de derivada parcial. Você está derivando parcialmente em relação a x, enquanto que as outras variáveis, no caso o y aqui, elas permanecem constantes. Se a minha função f tivesse três variáveis, x, y e z, e você estivesse derivando parcialmente em relação a x, significa que x está variando, enquanto y e z permanecem constantes. Tudo bem? Agora eu vou dar uma notação especial para isso daqui. Eu quero chamar isso aqui de derivada. Só que agora não serve mais isso daqui, ó, gente. F' de x0 e y0. Não serve mais essa notação. Sabe por que não serve?
Porque isso aqui diz, ó, derivada da função f. Mas não diz se a minha derivada, essa derivada aqui, é em relação a x ou em relação a y. Não diz. Então não serve mais. Então, infelizmente, vocês gostavam mais dessa ou da outra lá, df dx? Acho que você gostava mais dessa, né? Mas não, aqui a gente não vai mais usar. Então, ó, apaga isso aqui. Então, eu vou usar a outra anotação, a anotação de Leibniz, né? Que fica lá por meio de um quociente. Só que eu também não vou colocar assim, ó, df dx. Até poderia, mas para caracterizar que é uma derivada parcial, eu não vou usar o d. Eu vou usar o dρ, que é essa letrinha aqui, ó. Então vai ficar del f, del x. Assim que a gente vai se falar, del f, del x. Tá? Então, isso daqui vai ser o símbolo da minha derivada parcial. Então, eu estou derivando f parcialmente em relação a x. Isso no ponto x0, y0. Então, isso daqui. Mas, calcular essa derivada parcial significa calcular este limite aqui. Que nem era a derivada clássica, né? Então, quando você começou a aprender derivada, você calculava a derivada pelos limites. Depois que você começou com as regras. Mas antes, né, quando era assim, derivada raiz mesmo, que era pelo limite, era mais legal, mais divertido. Aí depois vai para a regra e ficou meio chato. Mas pelo menos aqui em cálculo 2, a gente vai rever essa parte raiz aqui de limite e calcular algumas derivadas usando limite. Alguma dúvida aqui, gente? Deu para entender mais ou menos a ideia, pelo menos, da derivada parcial? Tá. Da mesma forma, ó, aqui eu fixei meu y, né? E derivei em relação a x. Eu poderia fixar o x e derivar em relação a y. Aí como é que ficaria? Se eu fixasse, ó, fixando agora o meu x, a minha função ela ia ficar x0, y. Isso aqui seria uma função, vou chamar de função f maiúsculo. Não, vou colocar g de novo, ou h logo. Isso aqui seria uma função h que só depende de y. Tá? Então, se eu fixo o meu x, a minha nova função ela vai depender somente de y. E eu sei derivar h, né, por meio do meu limite. A derivada em um ponto específico y0 vai ser o limite aqui do h com y0 mais h minúsculo menos h y0 dividido por h, quando h tende a zero. Pronto. Aqui o h maiúsculo aqui é da função, né? O minúsculo é aqui da minha variação. Só que a minha função h, eu vou escrever ela em função de f aqui, ó. Em vez de eu usar a minha função h, vou usar a minha função f. Então, isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de x0, y0 mais h, menos f de x0, y0, dividido por h. Note, mais uma vez, que apesar da minha função ter duas variáveis, mas a variação h ela só aparece na segunda coordenada. E não na primeira. A primeira está paradinha. Então, isso aqui eu vou chamar de derivada de f em relação a y. Isso no ponto x0, y0. Então, essas vão ser as minhas derivadas parciais, tanto em relação a x, quanto em relação a y. Então, vamos para o nosso slide agora. Agora que a gente já entendeu o que são essas derivadas parciais. Bom, primeiro a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa definição. Depois a gente vai falar um pouco sobre uma interpretação geométrica para as derivadas parciais. Apesar de que você já percebeu que derivada parcial, você pode entender ela como uma taxa de variação instantânea, só que agora em uma direção específica, ou na direção x, ou na direção do eixo y, uma direção paralela. Voltando aqui para o slide, então. Nós vimos ó, que se você tem uma função de duas variáveis, você pode pegar essa função e cortar com um plano. Cortando com um plano, você vai ter um traço de uma função. Ou uma seção transversal. Então, por exemplo, se você tem essa função aqui, ó, essa função ela é famosa, né, da energia cinética. Você quer calcular a energia cinética de um sistema. Isso é mv² sobre 2, m é a massa, v é a velocidade. Só que a energia cinética ela é uma função que depende de duas variáveis.
Então, por mais que lá no ensino médio a gente sempre fixava a massa ou fixava a velocidade para que ficasse só de uma única variável, mas a rigor, a energia cinética é uma função que depende de duas variáveis. E se ela depende de duas variáveis, você consegue desenhar o gráfico dela, porque você já sabe desenhar gráfico de funções de duas variáveis. E o gráfico dela seria isso daqui. Aqui eu estou considerando que a massa ela é sempre positiva e aqui é o módulo da velocidade, então também é positivo, tá? Por isso que o gráfico fica só aqui no primeiro quadrante, né? Olhando para o plano XY. Ok, para essa função aqui, eu poderia fixar ou a variável massa ou a variável velocidade. Se eu escolhesse fixar a variável velocidade, então eu ia cortar minha figura, o meu gráfico, por meio de um plano paralelo ao eixo da velocidade. Quando eu faço esse corte, olha o que apareceu, gente. Que figura é essa daqui? Isso aqui é uma parábola? Não, né? Isso aqui é o quê? É uma reta. Ou seja, quando eu fixo a minha variável velocidade, a minha função aqui, ó, ela fica uma reta. Por que isso acontece? É só voltar para a minha função. Ela não é mv² sobre 2? Se a minha velocidade é constante, ela é um número, então vai ficar uma constante vezes m. Não é verdade? Se a minha velocidade é constante, então vai ficar uma constante vezes m. Ora, uma constante vezes x, não é uma reta? Então está aqui. Está aqui a reta. Agora, se eu fixar a massa lá na minha fórmula, se eu fixar a massa, ou seja, fazer um corte lá com um plano paralelo ao eixo da massa, isso vai dar uma reta? O que vocês acham? Se eu fixo a massa lá na fórmula mv² sobre 2, isso vai dar uma reta? Não, vai dar o quê? Uma parábola, porque vai ficar uma constante vezes v ao quadrado. Então isso aqui, ó, da feita que você cortar agora com um plano paralelo ao eixo das massas, isso aqui vai te dar uma parábola. No caso aqui é um pedaço de uma parábola, né? Porque a gente está considerando só valores positivos para m e para v. Então, gente, dependendo de como você vai cortar esse gráfico, ou seja, se você fizer um corte em relação a x ou em relação a y, perceba que o gráfico ele pode mudar drasticamente. Então, a taxa de variação numa direção x não necessariamente vai ser a mesma taxa para a direção y. Mesmo que você esteja no mesmo ponto. Eu estou no mesmo ponto. Aí eu calculo a taxa de variação na direção x e na direção y. Elas podem dar totalmente diferentes. Inclusive, em x pode ser positiva e em y pode ser negativa. No mesmo ponto. Isso pode acontecer. Tá? Então, em cálculo 2, essas coisas elas podem acontecer. Para o mesmo ponto, você vai ter duas taxas de variação e podem ser completamente diferentes. Continuando. Aqui é só o que a gente já fez, né? Então, uma vez que a e b são constantes, eu posso considerar o meu y fixo. Isso vai me dar uma função que só depende de x. E aí eu consigo, então, obter a derivada dessa minha nova função g, que depois eu transformo para a minha função f. E essa função aqui, que é esse limite, eu chamo de derivada parcial de f em relação a x. Da mesma forma, nós definimos também a derivada parcial de f em relação a y como sendo esse limite aqui. Olha a diferença de um limite de cima para o limite de baixo. Aqui em cima, meu acréscimo aqui h, ele aparece na primeira coordenada. Aqui embaixo ele aparece na segunda coordenada. O resto é a mesma coisa. Só que fisicamente falando, são coisas totalmente diferentes. Em uma variação é em x, outra variação é em y. Tá, então beleza. Então, agora bora fazer aqui alguns cálculos, né? Vamos calcular essas duas derivadas aí, esses dois exercícios. Eu vou fazer de duas formas esses exercícios. O primeiro eu vou fazer na forma raiz, que é pelo limite. Então, eu tenho a minha função f de xy igual a x² mais 2 vezes y. Aí, o ponto que ele quer é o ponto 2 e 3. Então, para esse ponto 2, 3, nós vamos calcular as derivadas parciais da minha função f. Gente, a minha função f, ela depende de duas variáveis. Logo, ela vai ter duas derivadas parciais.
uma em relação a x e outra em relação a y. Nós vamos calcular as duas. Então, ó, primeiro, vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x. Isso nesse ponto aí, que é o ponto 2 em x, 3 em y. Isso aqui é um limite, né? Derivada é limite. Então, limite, quando h tende a zero, de f. Olha só, se eu estou calculando a derivada parcial em relação a x, então é o meu x que está variando. Então, é no x que eu vou ter o acréscimo. Então, vai ficar f de 2 mais h. Em y eu vou ter acréscimo? Não. O y está paradinho lá, está imóvel, está estátua. Não vai fazer nada, vai ficar ali no mesmo lugar. Então, o y vai ficar sempre 3 aqui, ó. 3. Aí menos, aí f aplicado no ponto, que é o ponto 2, 3. Tudo isso dividido por h. Ok, então agora eu sei quem é a minha função. Minha função é essa daqui, ó. Então, eu tenho que aplicar esses valores nela. Então, isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. Aí aqui, gente, ó, no lugar do x, eu vou colocar 2 mais h. Então, vai ficar 2 mais h ao quadrado. 2 mais h ao quadrado. Mais 2 vezes y. O y vale 3. Então, mais 2 vezes 3. Aí, menos. Agora, eu vou pegar a mesma função e aplicar no lugar do x o 2, no lugar do y o 3. Então, no lugar do x o 2 vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Só que aqui é negativo. Então, menos 4, menos. No lugar do y eu vou colocar o 3. Vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3. Tudo isso dividido por h. Aí o que eu já posso fazer aqui é simplificar. 2 vezes 3 menos 2 vezes 3. Seria 6, né? O que mais eu posso fazer? Eu posso distribuir esse daqui, ó, esse produto notável. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 4h, mais o quadrado do segundo, menos 4. Tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Posso simplificar esse 4 com menos 4. E aqui eu vou colocar o h em evidência. Então, voltar para cá. Isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. Colocando o h em evidência, vai ser h vezes 4 mais h, dividido por h. Posso simplificar. No final, eu vou ter apenas limite de 4 mais h, quando h tende a zero. Obviamente, isso aqui vai dar 4. Ou seja, para esse ponto 2, 3, se eu estiver variando, olhando apenas para a direção x, na direção x, essa função está variando a uma taxa de 4. Aí depende do que é, né? Pode ser velocidade, 4 metros por segundo, por exemplo, se isso aqui fosse posição. Enfim. Mas a taxa de variação em relação a x é 4. E em relação a y, para o mesmo ponto, será que vai dar 4 também? Derivada de f em relação a y no ponto 2, 3. Isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. Aí olha a diferença agora. O meu x está parado em 2 e meu y está andando. Então vai ficar 3 mais h. Meu y está variando, ó, 3 mais h. Menos f aplicado no ponto 2, 3. Tudo isso dividido por h. Olha a diferença. Aqui em cima, o h somava com x. Aqui embaixo, o h ele soma com y. Aí como é que vai ficar? Isso aqui vai ser limite quando h tende a zero. De novo, no lugar do x eu vou colocar o 2. Vai ficar 4. 4. Aí mais 2 vezes y. Só que o y aqui, ó, é 3 mais h. Vai ficar 2 vezes 3 mais h. Menos, no lugar do x eu coloco 2, vai ficar 4. Então, vai ficar menos 4.
No lugar do y eu coloco 3, vai ficar 2 vezes 3, que é 6, vai ficar menos 6. Tudo isso dividido por h. Simplifico 4 com menos 4. Isso aqui vai dar limite quando h tende a 0. Aqui eu vou distribuir. 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes h é 2h, menos 6 que já estava aqui, dividido por h. Simplifico 6 com menos 6. No final eu vou ter limite 2h sobre h, quando h tende a 0. Simplifico, e aí isso aqui vai dar 2. Então, resposta 2, e aqui 4. Então, qual é a derivada parcial de f em relação a x? No ponto 2, 3, 4. E em relação a y, 2. Então, essa que foi a nossa resposta. Deu para entender, gente, como é que a gente fez? Calculando o limite. Deu para matar a saudade, né, de calcular derivada por limite. Né, coisa que vocês gostavam muito de fazer em cálculo 1, né? Felizmente, depois vocês pararam de fazer isso, porque vocês sabiam as regras de derivação. Mas agora vocês voltaram a calcular por meio de limites. Absolutamente, você só vai usar por limite? Olha, não, tem outro jeito de fazer. Vou ensinar outra forma agora. Vou resolver o segundo exercício usando outra forma. Vou até fazer aqui no segundo quadro. Aí depois vocês vão me dizer qual vocês gostaram mais, tá bom? Vamos lá, para o segundo exercício. Eu tenho uma função g, é a função e elevado a y vezes o cosseno de x. O ponto que eu estou trabalhando é o ponto π em x, 0 em y. Olha, eu vou resolver de uma outra forma essa questão. De novo, ele quer que eu calcule as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. O que eu vou fazer? Ele já me disse qual é o ponto, ó. X igual a π, y igual a 0. Então, eu vou fixar esses pontos. Vou fixar o y primeiro. Então, ó, vou vou fixar o y igual a 0. Se eu fixar o y igual a 0, a minha função g vai ficar g de x, 0. Ora, então no lugar do y eu vou colocar 0. Vai ficar e elevado a 0 cosseno de x. Claro que isso aqui vai dar 1. Então, a minha função vai ser uma função cosseno. Essa função cosseno, eu posso dizer que ela é uma função f que só depende de x. E aí, eu posso derivar essa função, né? Então, vem aqui, ó. Então, eu já sei que a derivada de f... Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, se eu quero a derivada, olha só, se eu quero a derivada parcial de g em relação a x no ponto π e 0, isso é a mesma coisa que pegar a derivada aqui, f', só que no lugar do x eu coloco π. Se era menos seno de x, então vai ficar menos seno de π. Quanto é o seno de π? É 0. Então essa que é a minha resposta. Fixei o meu y, me deu uma função de uma única variável, derivei essa função e depois apliquei para x igual a π. Agora eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. Aí no caso eu vou fixar o meu x agora, ó. Vou fixar o x para x igual a π, que é o que ele está pedindo na questão. Então vai ficar g de π y, que vai ser e elevado a y cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Que é menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes e elevado a y, que é menos e elevado a y. Claro que isso daqui é uma função que só depende de y. E eu sei derivar essa função, né? Qual é a derivada de e elevado a y? No caso, menos e elevado a y. É menos e elevado a y, né? Menos e elevado a y. E agora o que ele quer? Que é a derivada parcial de g em relação a y no ponto π e 0. Então, vou pegar aqui, ó, essa derivada que eu já calculei.
só que aplicar no ponto zero. Então vai ser menos e elevado a zero, que isso aqui é menos 1. Acabou. Então pronto, ó, você já tem duas maneiras de calcular as derivadas parciais. Quando eu te dou uma função, eu te dou um ponto. Qual maneira você gostou mais? Você gostou mais da maneira número 1, aqui ó, esse bando de limite aqui, bem bonito, bem elegante. Ou você gostou da maneira número 2, que é uma coisa assim, parece que é coisa assim, sei lá, só uma simplificação besta assim. Qual você gostou mais? Da 1, né? Com certeza, a 1 é a melhor. Olha isso aqui, ó. Então, sempre que você quiser calcular a derivada, você pode calcular usando aqui esses limites, tá bom? Usando aqui a definição formal de derivada, né? Mas a verdade que eu digo para vocês é que, na prática, gente, a gente não vai usar nem essa primeira forma. Quer dizer, às vezes a gente vai ter que usar essa primeira forma. Às vezes. Mas vai chegar esse momento. Mas na maioria das vezes, a gente não vai usar nem esse método aqui, nem o segundo. A gente vai derivar de forma geral. Depois que a gente derivar de forma geral, e pronto, a gente vai sair jogando nos pontos. Então, como assim? Como seria isso? Ó, porque se você reparar, toda vez que eu estou derivando, eu estou escolhendo um ponto específico. Só que você vai dizer, professor, mas eu sempre vou ter que escolher um ponto específico? Não. Então, a partir de agora, eu quero começar a derivada em relação a x, em relação a y, de forma geral. Que nem você fazia no cálculo 1. Você tinha uma função, você derivava a função. Você não precisava escolher um ponto para aquela função. Você tinha a derivada dela geral. Aqui é a mesma coisa. Eu quero achar uma forma de derivar a minha função sem necessariamente escolher um ponto. Então, vamos voltar para o slide agora. Então, olha só. É simples até. Ó, se você tem um ponto x, y arbitrário e você quer calcular as derivadas parciais, basta você considerar ainda esse limite aqui, ó. Considere esse limite. Se eu estou derivando em relação a x, então eu vou ter o acréscimo aqui em x. Se eu estou derivando em relação a y, eu vou ter o acréscimo em y. Então, na prática, é como se nesse primeiro caso aqui, eu estivesse considerando que o meu y, ele é constante. Apesar de que eu não dei um valor constante para ele, eu não disse qual é, mas eu estou considerando que ele seja constante. Embaixo a mesma coisa. Eu não disse qual é o valor fixo para x, mas eu estou considerando que ele é fixo, mesmo assim. Então, na prática, gente, olha só. Essa observação aqui é a mais importante de hoje, tá? Então, eu deixo você ler com calma ela. Essa daqui é a mais importante de hoje. Leia. Leia isso daí, ó. Isso aí é como a gente vai fazer na prática. Eu preciso que você entenda essa observação, porque você, como aluno de cálculo 2, você precisa saber calcular tranquilamente uma derivada parcial. Até porque não é difícil. Basta você entender essa observação, né? Então, ó, na prática, como é que vai funcionar? Se você quer calcular a derivada parcial de f em relação a x, então nós vamos considerar que y é uma constante e aplicar as regras de derivação para x. Agora, se você quer calcular a derivada parcial em relação a y, então você vai considerar que x é uma constante e vai aplicar as regras de derivação para y. Por exemplo, bora voltar aqui para o quadro. Se eu for usar esse raciocínio para essa função aqui, ó, para g, vamos calcular agora, para essa função, eu vou calcular a derivada dela, derivada de g, em relação a x. Se eu estou calculando em relação a x, então o que vai acontecer? O meu y, ele vai ser constante para mim. Ele vai ser, mas qual constante? Não sei, uma constante qualquer, mas ele é constante. Gente, se ele é constante, quanto é e elevado a uma constante? Não é uma constante também? É. Então, vocês concordam comigo que quando eu for derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter uma constante vezes a minha função cosseno? É, né? E como seria essa derivada? Pensa numa derivada, ó, você quer derivar uma função assim, ó, uma constante, eu vou chamar de k, vezes cosseno de x. Qual é a derivada disso daqui? Qual é a propriedade? A constante sai da derivada, né? Você deriva só a função cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno.
Ah, professor, mas a derivada da constante não é zero? Se ela estiver sozinha, sim, né? Se fosse seno mais constante, aí seria zero, a da constante. Mas aqui não, está multiplicando. Então, conserva a constante e deriva só a função cosseno. Aqui é a mesma coisa, então. Ó. Quem é a minha constante? E elevado a y. Então, eu vou conservar essa constante e derivar só a função cosseno, que é menos seno. Então, vai ficar menos e menos e elevado a y cosseno x. Ou seno x. Seno x. Então, o que eu fiz? Eu derivei apenas a função cosseno e estou considerando isso aqui uma constante. Então, essa é a minha derivada parcial em relação a x. Perceba que a minha derivada parcial me deu uma nova função. E essa nova função também depende de x e de y. Então, a priori, toda vez que você deriva parcialmente a sua função, isso vai te dar uma nova função que também depende de x e depende de y. Claro que depende da situação, pode ser que o y não apareça mais, nem o x, mas a priori vai ter tanto x quanto y, que nem apareceu aqui. Pronto. Agora, vamos derivar isso aqui em relação a y. Se eu for derivar o g em relação a y, então eu vou considerar que o meu x é constante. Então, cosseno de uma constante é uma constante. Então, eu vou preservar essa função e vou derivar só essa daqui. Só que qual é a derivada de e elevado a y? E elevado a y. Então, nesse caso aqui vai ficar só e elevado a y cosseno de x. Pronto. Então, aqui ó, eu obtive fórmulas para as minhas derivadas parciais de maneira geral. Ah, mas eu queria aplicar nesse ponto aqui, ó, π zero. Não tem problema. Aí eu venho aqui e digo que a derivada parcial de g em relação a x no ponto π e zero vai ser menos e elevado a zero cosseno de π. Isso aqui dá 1. Isso daqui, de novo, né? Não é cosseno, é seno. Seno. Seno de π. Só que seno de π é zero, então isso aqui vai dar zero. E aqui, se eu quisesse a derivada parcial de g em relação a y aplicado no ponto π zero, vai ser e elevado a zero cosseno de π. Isso aqui vai me dar menos 1. Que foi o resultado que deu aqui, ó, menos 1, e ali também deu zero. Então, a partir de agora, gente, toda vez que você for calcular a derivada parcial, a gente vai calcular dessa forma. Eu vou considerar o resto constante, derivar só em relação àquela variável que eu estou pedindo. E pronto. Vai ter uma outra exceção, que nós vamos precisar calcular a derivada pela definição, pelo limite. Mas nós vamos chegar lá ainda. Por enquanto, a gente sempre vai estar usando essas regras aqui que a gente está vendo. Então, vamos resolver aqui mais alguns exercícios, porque você já sabe que derivada é muito exercício. Então, bora resolver mais 3 aqui. Olha só, 3 exercícios para a gente. Então, perceba que ele não diz um ponto específico, ele não fala de nenhum ponto específico, ele só diz, olha, calcule as derivadas parciais. Só isso, e te dá a função. Aqui eu já vou colocar logo as duas funções, x² mais y². Aliás, não, é 3x². 3x² mais 2 vezes y². Depois, a gente vai fazer g de xy igual 5x² y² mais xy³ mais 4. Pronto, vamos fazer essa primeiro, depois a gente faz o número 3. Gente, aí aqui, ó, eu vou derivar primeiro, vou derivar minha função f em relação a x. Aí, como você já sabe do cálculo 1, as regras de derivação, aqui você pode usar todas elas. Então, tudo que servia lá em cálculo 1 de regras de derivação, você pode usar aqui.
Então, por exemplo, aqui, você teria derivada da soma, é a soma das derivadas. Então, você pode derivar primeiro esse, depois derivar esse daqui. Então, ó, é como se eu estivesse primeiro derivando o 3x², aí mais, aí agora eu vou derivar o 2y². Aí quanto é que vai dar isso daqui? Gente, primeiro, ó, derivada de 3x² em relação a x dá quanto? 6x. Muito bem, todo mundo aí afiado em derivada. E aqui, gente, quanto seria 2y³ derivando em relação a x? 0. Por que 0? Porque se eu estou derivando em relação a x, então y para mim é uma constante. Se é constante, derivada só da constante é 0. Então isso aqui zera. E aí o resultado final da minha derivada é só isso aqui, 6x. Agora eu vou derivar em relação a y. Derivada de f em relação a y. Aí eu vou derivar uma por uma, né? Vou derivar em relação a y a minha função 3x². E depois vou derivar em relação a y a minha função 2y². Ok. Aqui, quanto é essa primeira derivada? Quanto é? 0, né? Por quê? Eu estou derivando em relação a y. Então, x para mim é constante. Logo, essa primeira derivada vai dar 0. E a segunda? 6y². 6y². Então, olha só. Na direção x, esta minha função está variando conforme uma função linear. Só que agora, se eu estiver no mesmo ponto e olhar na direção do eixo y, aí a minha variação agora já é uma variação quadrática, né? y². Interessante. Então, para o mesmo ponto, só que olhando em direções diferentes, você tem variações diferentes. Funções diferentes aqui, ó. Segundo exemplo, segundo exercício. Vamos resolver aqui, ó. Vou calcular a derivada parcial de g em relação a x. Aqui, derivada da soma, a soma das derivadas. Então, aqui vai ficar, eu vou derivar primeiro, em relação a x, a função 5x² y². Depois, eu vou derivar, em relação a x, a função x y³. Depois, eu vou derivar em relação a x, 4. Bora começar por aqui logo. Qual é a derivada de 4? Do número 4 em relação a x? 0, porque é constante. Bora passar para cá agora. Gente, aqui, ó, eu estou derivando em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, então o 5 é constante. Quando eu multiplico uma constante vezes uma função que depende de x, eu posso tirar essa constante derivada. Então, eu posso tirar o 5 daqui. Então, vai ficar 5. Só que o y² também é constante, né? Estou derivando em relação a x, então ele também pode sair daqui. Então vai ficar 5y². E no final eu derivo só x². Qual é a derivada de x²? 4x³. Muito bem. Então 4x². Aqui é a mesma coisa, mas o meu y³ é constante. Então ele pode sair da derivada. y³. E a derivada de x em relação a x é 1. Então, vezes 1. Então, no final, a minha derivada de g em relação a x vai ser aqui 20 x³ y² mais y³. Então, já calculei minha derivada, vou calcular agora a segunda derivada. Quando eu digo segunda derivada, eu quero dizer derivada de g em relação a y. Agora eu vou derivar todo esse pessoal aqui em relação a y. Então, vou derivar em relação a y 5x² y² mais, vou derivar em relação a y x y³ e vou derivar em relação a y, essa constante aqui. Eu já sei que a derivada da constante vai dar 0. Então, vamos ver os outros.
Aqui, 5x à quarta é constante para mim. Agora estou derivando em relação a y, então sai da derivada. 5x à quarta. Derivo só y ao quadrado, que é 2y. Então, escrevo aqui 2y. Mais, aqui o x para mim é constante, ele pode sair da minha derivada. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Aí só arrumando agora, né? Então, a derivada de g em relação a y vai ser igual. Multiplicando vai ficar 10 x à quarta y mais, ali ficou 3x y ao quadrado. Pronto. Com isso, terminamos essas derivadas. Fizemos todas que ele pediu. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá bem tranquilo, né? Assim, aqui, de limite, derivada e integral, derivada é a mais tranquila. Sim. Claro que, como eu falei para vocês, tem muita aplicação de derivada. A derivada é muito rica nessa parte, né? A gente vai ver muitas aplicações, mas só a derivada parcial em si, ela é bem tranquila. É isso aqui que vocês estão vendo. Só que, assim, a gente tem que exercitar. Porque na hora que você vai, eu vou considerar que isso aqui é constante, isso aqui não é. Vou derivar só em relação aqui. Você pode se confundir. Então, você tem que ter muito treino, muito exercício, para poder você já chegar e derivar facilmente uma função. Tá, mas ainda falta o terceiro exercício, que é da raiz quadrada. Então, bora fazer ele, para finalizar essa parte aí. Essa daí é interessante. Então, você tem h de xy é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Tá, e agora, gente? O que a gente vai fazer aí? Vou derivar a minha função h em relação a x. Só que aqui você vai falar, e agora, professor? Porque eu tenho raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. O que eu faço? Eu derivo só o que está aqui dentro? Não. Nesse caso, você tem que usar o que lá do cálculo 1? Uma regra famosíssima, né? Que é a regra da cadeia. Porque, se você tivesse assim, raiz quadrada de x quadrado mais 2 ao quadrado, você tem que aplicar o quê? Regra da cadeia. Aqui é a mesma coisa, porque o y é constante, né? Então, você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então, vou até escrever aqui. Escrever aqui que a gente está usando. Regra da cadeia. Então, usando a regra da cadeia, vai ficar assim. Derivada de h em relação a x. Nós vamos derivar primeiro a derivada da função raiz quadrada. A derivada da raiz quadrada, qual é? 1 sobre a raiz quadrada. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Aí, vezes regra da cadeia, né? A derivada do que está aqui dentro. Então, vezes a derivada em relação a x do que está aqui dentro, que é x quadrado mais y quadrado. Então, já apliquei a regra da cadeia. Derivei a raiz quadrada e agora eu vou derivar o que estava dentro da raiz quadrada. Aqui, qual é a derivada de x quadrado? 2x. Qual é a derivada de y ao quadrado? É 0. 0 porque eu estou derivando em relação a x. Então, aqui vai zerar. E no final, a derivada aqui vai ser 2x. Então, vai ser 2x sobre 2 raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Claro que aqui a gente pode simplificar, né? Esse 2 com esse 2. E aí eu vou ter x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, essa daqui é a nossa resposta. Agora, a gente vai derivar em relação a y. A gente vai aplicar o mesmo raciocínio. Então, derivando agora h em relação a y.
Pela regra da cadeia, vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada. Aí aqui, vezes a derivada em relação a y de x² mais y². Ó, só que agora eu vou derivar em relação a y. Então, quanto é que vai dar esse x² aqui em relação a y? Vai ser 0. Então, aqui ó, vai zerar. E a derivada de y² é 2y. Então, 2y dividido para 2 raiz quadrada. Aí aqui a gente vai simplificar. E no final vai ser algo parecido, mas não é a mesma coisa. Y dividido pela raiz quadrada. Pronto, finalizamos. Então, não teve muita dificuldade, só teve que lembrar da regra da cadeia. Tá, só que até agora nós só usamos funções que dependem de duas variáveis. E se f dependesse de 3 variáveis, como é que seria a derivada parcial? Olha, primeiro que nesse caso, se a minha função depender de 3 variáveis, então eu vou ter 3 derivadas parciais. Derivada parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z. Quando você for derivar em relação a x, então, mais uma vez, você vai aplicar as regras de derivação somente para x. E y e z vão ser constantes para você. Quando você derivar em relação a y, então você vai variar só em y, e x e z vão ser constantes. Quando você derivar em relação a z, então você vai usar as regras de derivação para z, e x e y vão ser constantes. É isso. Pela definição, ficaria esses limites que vão aparecer para vocês. Ó, por definição é isso. Então, se f tem 3 variáveis, então a derivada de f em relação a x seria esse limite aqui. Perceba ó, que o acréscimo aparece apenas aqui em x. Aqui no segundo caso, derivada parcial em relação a y, o meu acréscimo h ele aparece aqui na segunda coordenada. E no último caso, o meu acréscimo h aparece na terceira coordenada. Enquanto que as outras ficam constantes. Bom, é só isso, né? Mas a regra é a mesma. Então, bora resolver aqui 2 exercícios. Perceba que hoje é muito exercício, né? Que é derivada parcial, é novo para a gente. Você já pode fazer no seu caderno também. Eu vou anotar logo as 2 questões, depois a gente faz elas em sequência. Você tem a função g, que é x vezes y vezes z, dividido por x mais y mais z. E você tem a outra função, que é f de x, y, z, igual ao seno de x, y, z. Pronto. Bora fazer. Olha, agora eu tenho 3 variáveis. Então, vou ter 3 derivadas parciais. Então, vamos começar derivando isso aqui em relação a x. Então, vou derivar f em relação a x. Aqui de novo. Regra da cadeia. Vou derivar a função seno primeiro. Derivada do seno, cosseno. Então, vai ficar cosseno de x, y, z vezes a derivada em relação a x de quem? Do x, y, z. Então, eu vou derivar isso daqui agora. Ora, quando eu for derivar isso daqui, o y e o z são constantes para mim. Então, elas vão sair da minha derivada. Se fosse só y, z, isso aqui ia dar 0. Mas tem esse x aqui multiplicando. Então, isso daqui vai sair da minha derivada, vai lá para fora, vai ficar yz cosseno de x, y, z. E quanto é a derivada de x em relação a x? É 1.
Então, terminou aqui. É isso que é minha derivada. Agora eu vou derivar em relação a y. Derivada de f em relação a y. Derivada do seno, que é cosseno de x, y, z, vezes a derivada, só que agora em relação a y, de x, y, z. Quando eu for derivar isso aqui em relação a y, o x e o z são constantes, eles saem. Vai ficar xz cosseno de x, y, z. A derivada do y em relação a y é 1. Então, essa que é a minha resposta. Por último, derivada de f em relação a z vai ser derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno de x, y, z, vezes a derivada de x, y, z, só que agora em relação a z. Então agora x e y são constantes, eles vão sair, tem a derivada x e y, e derivada de z em relação a z é 1. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Perceba que as derivadas foram parecidas, mas não são iguais. Aqui é yz, xz, xy. Próximo exercício. Ó, acabou, é só isso aqui, aquele exercício. Bora para cá agora. Eu quero resolver esta função aqui, quero calcular as derivadas parciais para ela. São 3 derivadas parciais, em relação a x, a y e a z. Aí você vai dizer, agora, professor, eu tenho uma fração, o que eu faço? Você vai aplicar a regra do quociente. Essa tinha uma regra do quociente. Ah, professor, mas essa é a que eu menos gostava. Não, você vai ter que relembrar. Você vai ter que usar ela em muitas coisas aqui. Então, ó, vamos derivar a minha função g em relação a x. Vou aplicar a regra do quociente. Como é a regra do quociente? Vai ficar a derivada de cima, então, olha só, derivada de cima, isso em relação a x, de cima é x, y, z, vezes o de baixo, sem derivar, x mais y mais z. Aí, menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada de baixo. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. X mais y mais z ao quadrado. Então, bora resolver isso daqui. Olha, isso aqui a gente acabou de resolver. Derivada de x e yz em relação a x. E já sei que yz é constante, vai sair. Derivada de x em relação a x é 1. Então, isso aqui vai ser yz vezes x mais y mais z. Aí aqui, menos. Qual é a derivada disso aqui, gente? Vamos lá. Derivada disso aqui em relação a x. Qual é a derivada de z em relação a x? 0. Derivada de y em relação a x? 0 também. Derivada de x em relação a x? 1. Então, tudo isso daqui vai dar 1. Então, vai ser x, yz dividido por x mais y mais z ao quadrado. Aqui. E agora, o que dá para fazer aqui? Olha, eu posso multiplicar esse xz apenas com x. Por que eu quero só multiplicar com x? Para aparecer x, y, z positivo e cancelar com menos x, y, z. Então, vai ficar assim. Isso aqui é igual a x, y, z, aí mais yz, aí vezes y mais z, menos x, y, z, dividido por x mais y mais z ao quadrado. Então, note que no final eu só multipliquei pelo primeiro, né? O resto eu deixei assim mesmo, ainda em evidência. Aí eu posso simplificar esse com esse daqui. E acabou. Então, aqui vai ser yz vezes y mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Acabou. Agora vamos derivar em relação a y, depois em relação a z. Mas assim, vai ser muito parecido, então eu já vou começar a fazer mais rápido nos outros. Então, deixa eu dividir aqui o quadro. Vou calcular agora a derivada de g em relação a y. Aí vai ficar a derivada de cima. Derivada de cima em relação a y vai ficar só xz. Vai ficar xz vezes o de baixo, x mais y mais z, menos o de cima, vezes a derivada de baixo em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai dar 1. Que nem foi aqui em cima.
Então, vezes 1. Dividido pelo denominador ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esse xz apenas por y, para depois eu cortar com esse daqui. Então, isso aqui vai ser xyz mais xz vezes x mais z menos xyz dividido por x mais y mais z ao quadrado. Simplifico esses aqui e vou obter no final xz vezes x mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Diga, Arthur. Em relação à origem derivada parcial? Aí, nesse caso, aqui a gente não vai fazer. Aliás, tem uma da equação da reta tangente na origem. Isso tem, serve? Equação da reta tangente? Porque eu não lembro agora como é que está na lista, mas, por exemplo, tudo isso aqui que a gente está fazendo, se no final você quisesse calcular na origem derivada parcial, você poderia só jogar, aqui não, que aqui é xyz, mas aqui, por exemplo. Aliás, aqui também não. Eu vou chegar aqui, mas deixa eu chegar aqui. Pronto, aqui. Olha só que legal. Gostei da sua pergunta. Porque nesse caso aqui, eu tenho uma função. Calculei as derivadas parciais. Aqui deu 6x, 6y². Eu consigo calcular as derivadas parciais na origem? Consigo. Então, como é que seria na origem? Aqui ficaria assim, ó. Del f, del x, vou aplicar no ponto 0, 0. Quem é essa função? É 6x. No ponto 0, 0 vai ficar 6 vezes 0, que vai dar 0. Aqui, se eu quisesse calcular a derivada parcial de g em relação a y na origem, o que seria? No lugar do x eu ia colocar 0, no lugar do y eu ia colocar 0. Nesse caso ia dar 0 também. Poderia não dar. Agora, aqui que ia ser legal. Ó. E aqui? Porque aqui, ó, quando eu derivo, dá isso daqui. E se eu fosse aplicar na origem, no 0, 0, o que ia acontecer? Isso aqui eu não ia poder fazer isso. Então, nesse caso aqui, se eu quero calcular a derivada parcial na origem, eu vou ter que ir para o limite, para a definição. Vai dar uma determinação, mas que dá para tirar a determinação. Vai dar lá alguma coisa, algum resultado. Tá? A gente vai fazer até isso em sala, mas só acho que nas próximas. Hoje não. Né? Então, hoje vocês vão ter que estudar ali um pouquinho mais. Mas, ó, já te digo, Arthur, que é pelo limite, tá? Vai, joga na definição, você consegue obter esse limite aí. Ou mostrar que ele não existe, né? Isso pode acontecer também. Mostrar que o derivado não existe. Ok. Aí aqui, gente, faltou a derivada parcial em relação a z. Eu não vou fazer, mas vou colocar o resultado aqui pelo menos. Vocês podem fazer na casa de vocês. Mas aqui o resultado seria xy vezes x mais y sobre x mais y mais z ao quadrado. Então, essas são as 3 derivadas parciais para essa função. Muito bem, então agora continuando aqui. Bom, agora, gente, eu queria falar um pouquinho sobre uma interpretação geométrica da derivada parcial. Porque, assim, você já sabe que a derivada parcial ela é a taxa de variação. Só que em uma direção específica para um ponto específico. Só que, além disso também, a derivada parcial, você pode olhar ela como sendo o coeficiente angular de uma reta. Que reta é essa? Da reta tangente. Então, de novo, derivada parcial ainda vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Agora, a pergunta que fica é, qual reta tangente? Porque eu tenho 2 derivadas parciais. Então, eu vou ter 2 retas tangentes? Sim, você vai ter 2 retas tangentes. Em uma direção e na outra direção. E elas podem ter coeficientes diferentes. Normalmente, elas vão ter coeficientes diferentes. Mas, olha, para a gente enxergar um pouco melhor isso daqui, bora voltar aqui para a nossa figura, aqui do paraboloide. Vamos rodar paraboloide, ó. Então, o que a gente fez até então? A gente fixou o meu x, a gente fixou o nosso x. Vamos fixar o x. Então, quando eu fixo o meu x, é como se eu estivesse cortando meu paraboloide por uma seção.
Isso você já sabe. A interseção disso vai ser aqui, ó, essa parábola. Isso você também já sabe. Agora, nessa parábola aqui, é possível eu calcular uma reta tangente a um determinado ponto. Bora considerar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui. Deixa eu colocar o ponto mais para cá. Tá aqui, ó. Tá? Então, nessa parábola, para cada ponto dela, eu tenho uma reta tangente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, a esse ponto aqui, eu teria essa reta bem aqui. Tá? Então, para cada ponto, eu tenho uma reta tangente. O coeficiente angular dessa reta tangente é justamente a minha derivada parcial. Nesse caso, se eu fixei o meu x, então isso aqui é a derivada parcial em relação a y. Se eu tivesse fixado o meu y, o coeficiente angular seria a derivada parcial em relação a x. Tá? Então, você tem aí, para o mesmo ponto, você tem duas retas tangentes. Uma na direção x, outra na direção y. E o coeficiente angular de cada uma delas são as derivadas parciais. Tudo bem? Beleza. Então, ó, deixa eu só colocar aqui no quadro. Como é que eu vou achar essas retas tangentes? Deixa eu colocar aqui equação. Equação da reta tangente. Bom, primeiro eu queria saber se vocês lembram como era a equação da reta tangente no cálculo 1. Vocês lembram? Então, ó, no cálculo 1, você tinha assim. Você tinha uma função lá, só dependia de x. Aí você queria calcular a equação da reta tangente em um ponto lá, específico, x0 e y0. Aí como era a equação da reta tangente? Era assim, ó, vê se vocês lembram. Era y menos f de x0 igual a derivada f' de x0 vezes x menos x0. Isso é no cálculo 1, né? Vocês lembram disso? Deu para lembrar? Pois é. Aqui em cálculo 2 vai ser parecido. Só que assim, é até o que o Arthur falou no início da aula. Quando eu fixo o meu x, eu vou estar no plano YZ. Né? Então, ó, só que o que vai mudar é que aqui vai aparecer o z. Então, por exemplo, vai ser z menos. A minha função depende de duas variáveis agora. Igual. Aí eu vou ter a derivada. Aí, nesse caso, depende de onde eu estou fixando, mas pode ser a derivada parcial em relação a x, aplicada no ponto. Aí, vezes x menos x0. Tá? Eu vou ter algo assim. Ó. Perceba que é similar com o que você fazia no cálculo 1. Só que agora, em vez de y em x, vai ser z e x, ou z e y. Depende de onde eu estou fixando. Tá? Aliás, vou até colocar outra anotação aqui também. Só para ficar mais parecido ainda, vou colocar assim. dy dx. Isso quando x é igual a x0. Tá? Então, é isso daqui. É a mesma coisa. Só que agora eu vou ter duas retas tangentes. Uma para y fixo e outra para x fixo. Então, ó, fixando, vamos fixar primeiro o meu y. Se eu fixo o meu y, ou seja, se o meu plano é o y igual a y0, então nesse caso eu vou variar em x, meu y está fixo. Então, a minha reta tangente vai ser no plano xz. Então, aqui vai ficar z menos f de x0 e y0, que é a minha função aplicada no ponto onde eu quero calcular a reta tangente, igual a derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto, vezes x menos x0. Pronto. É isso. E se eu fixasse o x? Bom, se eu fixar o x,
fixando x. Agora, se eu fixar o x, então minha reta tangente vai aparecer no plano YZ. Então, vai ficar z menos f de x0, y0 igual derivada parcial de f em relação a y, x0, y0, vezes y menos y0. Seria isso daqui. Então, para o mesmo ponto, x0 e y0, você vai ter duas retas tangentes, que a priori são diferentes. Podem ser iguais? Podem, mas também a maioria das vezes vai ser diferente. Aliás, isso daqui a gente estou colocando já naquela equação, digamos, simétrica da reta. Lá que a gente viu no início do nosso curso de cálculo 2. Mas se eu quisesse uma equação vetorial, ou as equações paramétricas, eu ia conseguir? Conseguiria. Sabe como é que transforma isso aqui para equação paramétrica? Assim, ó. Perceba primeiro que na equação paramétrica você vai ter o x, o y e o z. Só que nesse caso, o y está sempre fixo. Então, o y não depende de parâmetro nenhum. Ele é sempre o mesmo valor. Quem vai variar é o x e o z. Só que o z, ó, ele já depende só de x. Isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, quem vai variar é o x, e a parte da variação do x, você vai ter uma variação para z. Então, vai ficar assim, ó. Se eu fosse transformar isso aqui naquelas equações paramétricas, eu poderia escrever assim, αt é igual. O meu x eu vou chamar de t. O meu y eu vou chamar de y0, porque ele é fixo. E quem é o meu z? O meu z é tudo isso daqui. Meu z é f de x0, y0, mais a derivada parcial de f em relação a x, x0, y0, vezes x menos x0. Opa, aqui não é x, né? Aqui é t, que eu chamei o x de t. O resto tudo constante. Então, essa aqui também seria outra forma de você representar a sua função, ou melhor, a sua reta tangente. Aí aqui como é que ficaria? Ficaria αt, ou melhor, vou chamar de beta, né, que seria outra reta. Beta t igual, o x é fixo no x0, o y é t, e o z é a mesma coisa ali, ó, f de x0, y0, mais, só que agora a derivada parcial em relação a y, x0, y0, vezes y menos y0. Pronto. Então, são duas formas de você representar a sua reta tangente. Vamos resolver um exercício agora, para a gente conseguir fixar melhor. Então, ó, vai aparecer no slide para vocês, mas aqui em cima é só o que a gente comentou. Então, se você tem uma função derivável, você corta lá no plano y igual a b, então a derivada parcial de f em relação a x é o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção no ponto AB e f de AB. Vamos resolver isso daqui, ó. Exercício. Ele me dá uma função e ele pede justamente a equação da reta tangente. Então, exercício. Ele me dá a função, que está chamando de f, né? F de xy é igual a seno de x mais i elevado a y. Aí ele quer a equação da reta tangente no plano y0 e no ponto x0. Então, olha só. Quando ele fala no plano y0, então é o y0 que está cortando lá o seu gráfico. Então, se o plano é o y, que é o plano, então a derivada parcial é em relação a quem, gente? Quem vocês acham? Se eu estou analisando no plano y igual a 0, então eu vou derivar em relação a quem? A x ou a y? A x. Muito bem, vou derivar em relação a x. Então, eu vou pegar essa função aqui, ó, e vou derivar a minha função em relação a x. Aí, quando eu derivar em relação a x, derivada do seno é cosseno. Derivada de i elevado a y em relação a x é 0. Só que, ó,
ele tem um ponto específico para eu analisar, que é o ponto onde x igual a 0 e o y gera 0, que o y era fixo sempre no plano lá. Então, eu vou calcular o valor da função. Vou calcular o valor da função e o valor da derivada no ponto 0, 0. Aí vai ficar f de 0, 0 vai ser, seno de 0 é 0, e elevado a 0 é 1. Aqui, derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0. Vai ficar cosseno de 0, que é 1. Agora que tem essas informações, gente, vai ficar muito fácil. Qual vai ser minha reta tangente? Cosseno da reta tangente? Vai ser z menos f de 0, 0 igual derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0 vezes x menos 0. Eu só apliquei a fórmula. Tá? Então, z menos f aplicado no ponto igual a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto vezes x menos o ponto 0. Isso daqui eu já calculei e deu 1. Isso aqui também deu 1. Então, isso aqui é 1. Isso aqui também é 1. Então, no final, quem é a equação da minha reta tangente? É z igual a x mais 1. Isso com o y fixo no 0, tá? Então, essa daqui é a equação da minha reta tangente. Se eu que... Diga, Arthur. Ah, não, sim, seria possível. Por exemplo, o ponto fosse x igual a 1, por exemplo. O que mudaria? Mudaria bem aqui, ó. Na hora que você fosse jogar o ponto, você jogaria o ponto 1, 0. Você jogaria 1, 0. Aí aqui ficaria, por exemplo, seno de 1 mais e elevado a 0. Aí ficaria 1 mais seno de 1. Aí na hora que você fosse jogar bem aqui, ficaria 1 mais seno de 1. Só que seno de 1 ainda é uma constante. Então no final ficaria algo assim também, uma reta. Porque tudo o resto ficaria constante. Mas que seja uma constante ali que você fosse uma constante meio quebrada. Mas ainda seria uma reta. Tá? Pessoal, eu quero escrever isso aqui em termos de função lá. Como é que eu faço? Você faz αt igual. O x vai ser o t, parâmetro t. O y é fixo no 0. E o z é x mais 1. Então vai ficar t mais 1. Então, isso daqui também seria a função ali que lhe dá a sua reta tangente. Tá? Vamos ver aqui no gráfico como é que fica. Olha aqui no GeoGebra, gente. Essa daqui que vai aparecer para vocês é a função seno de x mais e elevado a y. É essa função aqui. Aí ele pede para a gente calcular quando y é igual a 0. Ó. Quando eu tenho esse plano aqui. Quando eu corto o meu gráfico com esse plano, eu vou ter esta função. Essa função. Aí nesse ponto aqui, ó, que é o meu ponto A, que é o ponto 001, eu tenho uma reta tangente. Essa reta tangente seria essa reta bem aqui, ó. Tá? Então, essa reta que vocês estão vendo foi a reta que a gente calculou. Então, ela faz parte dessa parte aqui no gráfico, ó. Quando o gráfico é cortado pelo plano y0, nesse pontinho aqui, a reta tangente é essa que a gente calculou. Tá? Ok, estamos na parte final da nossa aula. Agora, para encerrar nossa aula, eu queria falar só de uma definição. Hoje, eu só vou falar da definição. Assim, o significado dela, do gradiente, eu vou falar em outra aula, quando a gente for falar de derivada direcional. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só com a definição de como calcular o gradiente. Então, bora voltar para cá. Então, o que é o gradiente? Gradiente, definição, aí na tela para vocês. Se você tem uma função f de duas variáveis, já vai aparecer o slide aí para vocês. Mas, basicamente, se você tem uma função de duas variáveis, então, quem vai ser o gradiente dela? Olha só, o gradiente de uma função, e o gradiente ele vai ser simbolizado por isso aqui, ó, por esse triângulo invertido, que é o nabla. Então, nabla f. Então, isso aqui se lê gradiente de f. O que é o gradiente de f? Ele é um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, o gradiente de uma função é o vetor formado pelas derivadas parciais. Só isso. Então, se a tua função tem duas variáveis, ela vai ter duas derivadas parciais.
Então, o vetor gradiente vai ter duas coordenadas. Se a tua função tem 3 variáveis, ela vai ter 3 derivadas parciais e o gradiente vai ter 3 coordenadas. Só isso. Então, ó, isso aqui é para 2 coordenadas, isso aqui já é para 3 coordenadas. E agora, vamos resolver aqui 2 exercícios para encerrar a nossa aula. Então, vamos calcular aqui o vetor gradiente dessas duas questões. A primeira, f de xy é x² mais y². Já a segunda é g de xy igual a 2x vezes cosseno de x mais 2y. Tá, gente, então olha só. Primeiro passo, para você calcular o gradiente, é você calcular as derivadas parciais. Então, começando aqui por essa função f de xy, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x. Que é quanto? Me digam aí. Derivada parcial de f em relação a x. 2x. Tudo bem, aqui é 2x, aqui é 0. Então é 2x. Agora, quanto é a derivada parcial de f em relação a y? 2y. Então, quem vai ser meu vetor gradiente? O meu vetor gradiente da minha função f é um vetor que vai ter duas coordenadas. A primeira é a derivada parcial em relação a x, nesse caso é 2x, e a segunda é em relação a y, 2y. Acabou. Isso é meu vetor gradiente. Note que ele é um vetor. Tá? Então, por exemplo, se eu jogasse um valor aqui, vamos jogar o valor, sei lá, 1, 2 e 1. Então, quem seria o vetor gradiente? Ficaria 2 vezes 2, que é 4. 1 vezes 2 é 2. Então, ó, como esse vetor gradiente tem duas coordenadas, você pode desenhar ele no plano XY. Ele é bidimensional. Então, ó, no plano XY, por exemplo, se eu colocasse aqui, no plano XY, poderia colocar 4 em x, vamos dizer que o 4 está aqui, 2 em y, 2 ficaria aqui, marcaria o meu ponto, e esse meu vetor sairia da origem e chegaria nesse ponto. Então, esse aqui seria o vetor gradiente quando x igual a 2, y igual a 1. Tudo bem, gente? É como eu falei, o que ele significa a gente ainda vai ver, mas por enquanto a definição é essa do vetor gradiente. Aqui agora, vou derivar em relação a x. Ó, quando eu for derivar essa minha função em relação a x, eu vou olhar para ela como se fosse duas funções. Eu tenho uma função aqui, que depende de x, e outra que depende de x. Então, eu vou usar a regra do produto. Vai ficar a derivada do primeiro, que é 2, vezes o segundo, sem derivar. Aí, mais o primeiro, sem derivar, vezes a derivada do segundo. Derivada do cosseno é menos seno. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente. Menos seno de x mais 2y. Aí aqui, ó, vezes a derivada do que está aqui dentro. Mas a derivada do que está aqui dentro em relação a x vai dar 1. Porque aqui vai zerar e aqui vai ficar 1. Então é isso aqui mesmo. Agora, quando eu for derivar em relação a y, nesse caso, eu não vou precisar aplicar a regra do produto. Porque agora, ó, 2x é uma constante para mim. Então, eu só vou derivar aqui o meu cosseno e vou preservar o 2x. Então, vai ficar 2x. Derivado do cosseno é menos seno. Menos seno de x mais 2y. Só que agora também, quando eu derivar aqui dentro em relação a y, vai ficar 0 e aqui vai ficar 2. Então, ainda tem que multiplicar por 2. Aí, isso aqui vai dar menos 4x seno de x mais 2y. Pronto. Então, agora eu consigo dizer quem é o meu vetor gradiente para essa função.
Então, meu vetor gradiente vai ser o vetor formado. Primeira coordenada, essa derivada aqui. Então, vou ter que escrever 2 cosseno de x mais 2y menos 2x seno de x mais 2y. Segunda coordenada, essa daqui. Menos 4x seno de x mais 2y. Pronto. Alguma dúvida, gente, com relação ao gradiente? Deu para entender como é que calcula ele? Tá, então é isso. A gente vai finalizando nossa aula. Lembrando que sexta-feira é aula de exercício. Não faltem, vocês vão resolver muita questão de limite e de derivada parcial também. A gente se vê novamente na segunda-feira. Até mais.